Bora para mais um episódio do podcast Ale Casoni. E hoje, gente, toda vez eu falo, né? E hoje trouxe uma convidada maravilhosa, mas ela é especial, porque o negócio é raro. Primeira vez, olha, eu tenho já 21 anos de jornada de empreendedorismo. Eu hoje lidero um movimento de mulheres, conheço mulheres maravilhosas, com jornadas incríveis, do negócio dela, o nicho dela, o que ela faz, da forma como ela faz, eu nunca tinha conhecido. Eu tenho certeza que vai não só te deixar curioso como você está, você também, todos os homens e mulheres são bem-vindas aqui nesse canal, mas como também vai te trazer uma outra percepção sobre o que? O alimento, a conexão, a energia, o que tanto integra a gente. E eu tô falando de Patrícia Haddad, que há 8 anos ela é chefe, é mentora, é palestrante, ela empreende o quê? O Buffet Patrícia Haddad. Eu conheci a Paty aqui em Ribeirão Preto, onde é a minha cidade, em um evento do Clube A, gente. Isso faz o quê? 2 semanas, uma semana. 2 semanas que eu a conheci, uma semana que eu a contratei. Então, ela fez um serviço para o clube, onde foi um evento presencial. E no dia que eu conheci ela, eu entendi essa entrega dela aqui, ó, que é uma culinária exclusiva que integra e energiza. Só que eu sou uma pessoa que sou muito aberta, porque eu gosto da saúde, eu vivo saúde, eu amo saúde integrativa. Então, quando eu recebi o orçamento dela, para você entender, e eu li, falei, gente, deu um zoom, falei, será que isso existe mesmo? Falei, será que é isso mesmo que eu tô lendo? E eu fiquei encantada, falei, era para ser, porque eu mudei o local, mas eu não quero me prolongar aqui. Então, Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra. E é aquilo, né, padrão de energia, a gente vibra na mesma frequência. Eu gosto muito de falar que a frequência que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. Então, estou muito feliz que eu te atraí na minha vida, no meu propósito, e para trazer mulheres incríveis que também, eu comentei que também foi um marco para mim durante todo esse tempo, porque a maioria das pessoas que me contratam ou que provam da minha gastronomia, muito vem pelas pessoas famosas que eu atendo. Não é todo mundo que sente, que tem a sensibilidade de sentir tudo aquilo que aquela comida tem. Cara, e as suas mulheres foram incríveis, né? Porque realmente elas sentiram o quão real é tudo aquilo que eu estava falando. Não, assim, eu falo que os semelhantes se atraem, e aí a gente está falando de energia, a gente está falando de campo de frequência, mas eu acho que também de o quão dispostas elas estão a receber o que tem de bom. E uma das minhas missões, você vai me conhecer também, a gente está se conhecendo, né, Paty? Faz pouco tempo que a gente se conectou e tanto até viabilizar o nosso encontro podcast foi, putz, é uma história, uma empresa, uma mulher que merece ser compartilhada. Eu gosto muito de coisas boas, de compartilhar coisas boas. Então, muitas vezes tem tanta história, tantos produtos, tantos serviços, mas não é o produto, não é o serviço, sabe? É o que aquilo transforma na vida das pessoas. Eu queria que você começasse contando, porque hoje você tem um buffet, hoje você tem seu posicionamento, hoje tem como a gente materializar a sua entrega, mas de onde surge, assim, a gastronomia, a culinária, o alimento na sua vida? Onde surge? O momento da sua vida? Minha primeira curiosidade. Vamos lá, é meio é uma pergunta super simples, mas a resposta é uma resposta muito complicada, mas eu vou responder e se você tiver dúvida eu quero que você fique super à vontade. Eu sempre trabalhei com cura. Eu trabalhei, quando eu era menor, eu trabalhei na Carismática, que tinha imposição de mãos. Depois disso, eu trabalhei no Reiki, eu sou mestre em Reiki, no Hospital de Câncer de Barretos, quando o Reiki foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e foi integrado no SUS, foi uma libertação, né? Porque se você parar as pessoas da minha época, de 1970 e pouco, eu tenho 74, 50 Muitas anos. crenças, né, limitantes. E muitas pessoas, você pode ver que os hospícios eram lotados, né? Porque tudo aquilo que era diferente do padrão era. Então, assim, eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe, porque eu sempre fui diferente do padrão. Eu E eles não me internaram. Eu também. Obrigada, pai, obrigada, mãe. E aí, através do Reiki, eu consegui fazer isso daí sem religião, porque essa coisa da religião também era muito complicada para eu entender. E para minha família entender e para os meus valores e crenças. Aí eu começo na questão da saúde mesmo, porque tinha uma coisa diferente, e aí eu fui entendendo como limpar E os quando a meus gente fala assim, canais. qual era a sua idade? Eu comecei na Carismática, eu casei com 16, então eu comecei com 17,
E no reiki eu comecei com 23, mais ou menos, anos. 23. Há 27 anos atrás. 27 anos atrás, legal. E aí, em Barretos, a minha mestra incrível, Maria Luísa Arcuri, sou muito grata porque ela me conduziu e ela também tinha uma raiz católica, então que ficava muito mais fácil para não bater tão de frente com todas as minhas crenças, porque eu sou aquela mulher que está todo dia na igreja, que depende da Eucaristia de fonte de alimento. Olha. Então, para mim era muito difícil ter essa dissociação, o que era o mundo energético do que era o mundo espiritual. Então foi uma busca muito constante, sempre provando e procurando as coisas para conseguir entender uma coisa e entender a outra. Aí vem mais uma vez eu parei lá atrás, paro de novo o reiki para curtir um pouquinho a vida, né? Porque viver de propósito, você vive só o propósito. E eu falava, cara, mas eu só vivo propósito, eu quero viver igual as pessoas normais, quero sair, beber, andar de lancha, curtir. Eu tinha uma amiga que tinha um barco, queria andar, queria beber champanhe. Só que quem veio para propósito não pode se dar esse luxo, porque o preço é alto. A missão volta para você, né? Aí minha filha apareceu com câncer abdominal. Ah, é? Como eu já tinha trabalhado... Quantos anos? Ela tinha 13 anos. 13 anos. E como eu já tinha trabalhado e eu sabia todo o processo energético do que era, eu disse, olha, então vou cumprir o meu propósito. O câncer dela desapareceu, na hora que abriram o câncer tinha sumido, e eu vou viver meu propósito, mas daí eu começo a achar que ou eu iria voltar para o reiki, para o hospital, ou como eu sou dentista, que eu ia começar a fazer isso no consultório, ou abrir um curso de terapia holística, ou mesmo voltar para a igreja, ou para alguma coisa religiosa, mas aí é me pedido para ir mexer com comida. Meu Deus. E foi um outro processo que também demorei uns 6 meses. E até então não vem histórico de mãe, vó, nada? Nada. Quando eu nasci, meu pai já era vereador em Barretos, e assim, eu sempre tive essa coisa de eventos, né, porque política tem muito isso, mas eu sempre fui a menina mimada, né, eu nunca fui, assim, é uma história complicada, porque hoje que eu vejo que todo mundo que está em evento, que trabalha com cozinha, já teve alguma experiência servindo alguém, trabalhando, sei lá, como mordomo, como cozinheira, como auxiliar. Sim, você não. Eu era a menina que contratava o buffet, né? Então é uma coisa muito complicada, porque eu falo que tem sido uma experiência incrível, porque hoje eu sou muito grata ao buffet, porque o buffet, ele foi o berço da gastronomia quântica integrativa. Hoje eu só sei que o que eu faço é uma coisa diferente, porque o buffet me deu essa possibilidade. Porque você vê, num evento, eu só faço eventos exclusivos. Ou seja, eu tenho que estar, porque tem que estar dentro do meu campo de energia para que tudo trabalhe através da minha energia, como se eu fosse um Wi-Fi para todo mundo que está à minha volta, para que a comida consiga atingir aquele objetivo que é o que ela é feita, que é aumentar, que é nutrir além do físico, que é nutrir o espiritual, o emocional, o energético. Então eu tenho que estar presente. Eu tendo que estar presente, eu estou desde o carregamento com o freteiro, com os carregadores, ao descarregamento, ao pessoal que está lavando os pratos, ao pessoal da cozinha, o pessoal que me contrata, toda a equipe que está trabalhando junto. Então assim, eu tive que lidar, digamos assim, com muitas energias discordantes e muito diferentes. Mas quem que te colocou a missão ou te deu a oportunidade de trabalhar com alimento? Porque nesse momento era desde o quê? pequena, eu converso com Deus. E Deus fala muito comigo em sonho. E quando veio o propósito, eu imagino que eu estava, né? Eu fui tentando, e assim, e Deus te dá sinais o tempo todo. Dá. Se você estiver Conectada, ligada nele, né? Aberta. E aí eu vi que não era para voltar para o reiki, não era para voltar para a religião, e o sonho que eu tinha uma comidinha assim. Eu tive esse sonho por 7 meses na minha mão, e ele saía no meu chakra de cura, e essa comidinha ia girando e entrava numa pessoa escura, e essa pessoa se iluminava. E eu falei, gente, não é possível isso, tem alguma coisa, é comida. E o que eu sabia fazer deste propósito era... Eu já tinha, quando eu casei com 16 anos. Nossa. E eu era filhinha de papai. Então, por exemplo, e meu marido 19, a gente estava no 2º colegial. Então, você imagine, o nosso
orçamento mensal era o que antes eu gastava numa noite. Então eu tinha muita saudade de comer aquelas comidas, de frequentar aqueles lugares. E eu já não tinha mais essa condição. E aí o que que eu fazia? Todos os meus aniversários, Natal, em vez de eu pedir presente para o meu marido, eu queria que ele me levar naquele restaurante que eu gostava de comer, tipo Barbosa de Barretos. Tinha um filé chicão lá que eu amava. Daí eu ligava todos os meus sensores, minhas papilas gustativas, para eu aprender a fazer aquilo. Por quê? Porque daí eu conseguia fazer em casa e matar a minha vontade. Então você já tinha uma conexão. A minha conexão muito afetiva até. Fiz a mesma coisa no Grêmio. Tanto é que se você perguntar para os meus filhos, hoje eu faço coisas incríveis. O prato predileto dos meus 2 filhos é o mesmo, que é o filé palaciano do Grêmio, que era o meu, que eu tinha muita vontade de comer. E era o que eu comecei a fazer e é o que eu faço de melhor hoje, porque então era o que eu sabia de gastronomia. Consequentemente, o Ricardo e eu fomos crescendo, e aí mais para frente ele entrou na maçonaria, e aí tinha os eventos. E aí o pessoal, em Guaíra, que é pertinho de Barretos, aí o pessoal tipo ganhava para fazer para a casa da sopa, para pintar. Aí ganhava milho, galinha, frango, e o pessoal fazia aquilo. Eu, não, gente, a gente precisa fazer isso de outra forma. Daí eu fiz o primeiro boteco que teve. Que Nessa época nem demais. tinha festa de boteco. Falei, como que a gente pode refinar isso? E aí eu fiz, sabe? Não, então vamos fazer uma polentinha. Então já tinha o dom, já tinha um talento, tinha uma sensibilidade aí Com isso. com a gastronomia. E Mas com sem ser o eventos. buffet, sem ser a gastronomia. Mas qual momento que isso você tinha quantos anos? Quando vem a intuição da Deus fala com você que era alimento, isso era... A Maria Laura, ela foi operada do câncer e curada em agosto de 2015. Eu começo a sonhar praticamente em setembro e eu começo a ter esse sonho repetidamente até março de 2016. Em março de 2016, eu moro em São Joaquim da Barra, em frente a uma igreja, já sou bem igrejeira que eu te falei, que eu vou eu me alimento da Eucaristia. E o Papa fala para a igreja ficar a primeira vez 24 horas aberta. E eu acordo 3 horas da manhã e com sonho e acordo o Ricardo e falo, Ricardo, vamos na missa, vamos na igreja agora, que eu preciso falar com Deus. Porque eu não estou entendendo e o meu tempo está se esgotando, porque eu vou entendendo também o processo de quando o tempo está se esgotando. Aí o Ricardo, Patrícia, 3 horas da manhã, eu falei, lembra, a igreja vai estar aberta. Fomos atravessar uma rua, cheguei, ajoelhei e falei, Senhor, tô indo dormir, o Senhor me dá outro sonho, porque o que o Senhor está me pedindo é impossível. O Senhor quer realmente que eu vá cozinhar? Aí eu tô saindo com o Ricardo, aparece um homem no fundo da igreja. Fala, moça, ainda bem que o Ricardo estava comigo, senão você ia achar que eu tinha alucinado, né? Eu tenho certeza que... Aí o moço fez, você pode vir aqui? Estava escuro, eu olhei, o Ricardo fez assim, fome, ele falou, Deus mandou te falar. A hora que ele falou, Deus mandou te falar, eu falei, ferrou. Porque quando alguém chega para mim e fala, Deus mandou te falar, eu já sei que o meu tempo, tipo, sabe, tá, 15 minutos para terminar. Que ele é o Deus do impossível, que é para fazer o que ele tá te mandando. E aí, isso deve ser 3 de março, eu ligo para Guaíra, para um amigo meu, eu ligo para a menina que fazia a festa dos meus filhos comigo, ela me fala que um amigo meu ia fazer a festa para os filhos, eu ligo para ele e falo, amigo, ele chamava Matheus, eu chamava ele de Dilei, Dilei, preciso montar o meu buffet e eu preciso para ontem, eu sei que você vai dar uma festa semana que vem, tá vendo como minha vida é igual agora de São Paulo? É semana que vem. Posso fazer a festa dos seus filhos? Você não precisa me pagar nada, você só paga as minhas locações, o povo que eu vou contratar, mas eu preciso lançar o meu buffet. E ele falou, bora. 8 anos atrás isso. 8 anos atrás, em Guaíra, faço a minha primeira festa, dia 19 de março, dia de São José. Só que esse meu amigo é hospitalizado. Mas mesmo assim, mesmo ele hospitalizado, ele não estava na minha festa, eu fiz para a mulher e para os filhos e para os convidados. E eu faço a minha primeira festa, dia 19 de março de 2016, em Guaíra, interior de São Paulo. E o que foi para você fazer essa festa? Cara, sempre é muito desafiador, hoje é um pouco menos, até eu entender o que eu fazia, porque eu só ia, eu não entendia. Não tinha uma consciência Não tinha. clara, né? Até porque não tem referência, né? Agora, assim, eu acho que realmente as referências começaram agora que eu fui convidada para ser embaixadora da parte gastronômica da Expo Quântica. Daí eu descobri que eu desenvolvi uma gastronomia que não existe. Então, mas aí qual o momento onde você entra com essa visão exclusiva que integra, que energiza, que nasce para atender um propósito?
Você foi obediente? Não, desde o começo. Cumpriu desde o começo? Desde o começo eu sabia que a minha comida era uma missão. Se antes com a minha mão eu curava, ia ser com alimento. Ia ser com alimento. E aí eu vou curar porque com alimento, é um propósito de então Deus. ela já nasce com essa mentalidade. Mas como eu explico isso? É. Não tem como explicar. Então eu falava, primeiro começou com uma comida afetiva, então era gastronomia afetiva, porque na época tinha ainda a comida afetiva, a comida da avó, mas não tem muito a ver. Tem hoje, lógico, a gastronomia afetiva é uma das gastronomias que integram a gastronomia quântica, mas essa clareza eu só fui indo. Sabe aquela coisa que quando você tá na tempestade, você tem que ir indo, só vai para frente, igual o Nemo. Vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar. E a consciência veio depois. Então, assim, se eu te falar que era uma consciência plena, não era. Eu sabia que o que eu fazia era diferente, porque era uma coisa que era uma missão, mas eu não conseguia explicar, principalmente porque eu entro num meio surreal de ego, de vaidade, e eu digo, meu Deus, se é cura, o que eu tô fazendo aqui? Quando eu falava isso... Mas, Paty, uma curiosidade, assim, que eu tenho, porque quando a gente tem a missão, eu tenho minha missão muito clara, assim, na minha vida, cada dia mais, mas nunca mudou, ela só foi sendo lapidada, ela só vai tendo mais clareza. A gente, em alguns momentos, para a gente não é mais importante o outro entender, porque ela precisa ser cumprida, ela precisa ser servida, né, ali. Para você, né, como tinha a forma como você era recebida, porque imagina, você é um serviço, então você está ali para servir literalmente, né, então tem um momento igual eu recebi isso numa apresentação ainda digital, numa apresentação. Mas você tem na hora que você lê, tem na hora que você está hoje nas redes sociais, a gente tem na forma como você apresenta. Então você deve sofrer muito preconceito, né? Muitas pessoas falam o que ela está falando. Porque é um conceito novo, é um conceito que ninguém entende. Eu tenho até hoje, não é? Eu ainda tenho muito hater, né? Tem? Muito. Nossa, na rede social, muito. Mas o legal é isso que hoje eu consigo explicar. Porque, graças a Deus, com a chegada do Wi-Fi, as pessoas começaram a entender como funciona e que existem ondas energéticas, que isso não é espiritual. Então, isso foi primordial para a minha libertação e para eu conseguir entender. E aí, eu tento explicar para as pessoas que é a mesma coisa. O Wi-Fi está chegando aqui no seu celular, mas ele precisa do quê? De um modem, que precisa de uma torre da cidade, que tem uma torre do estado, que tem uma torre do país e que tem uma torre da América e que tem um satélite. Então, a gente tem também lugares que precisam ser canalizadores para expandir. E é isso que eu faço. Só que hoje, eu acho que poucas pessoas que me contratam, é o que eu estava te falando no início, me contratam por causa disso. Elas até sabem, elas até precisam, e aí eu acredito que o universo faça com que se encontre. Mas às vezes elas não têm essa consciência. Às vezes elas só querem me contratar porque eu já cozinhei para o fulano ou para o ciclano. Entendeu? Não é só ou só porque a minha mesa é incrível, a apresentação é espetacular. Às vezes é muito mais pela aparência do que entendendo a essência, porque não é todo mundo que está preparado para isso. Não é todo mundo que está preparado. E você tem uma missão de preparar essas pessoas também, ou só tem a missão de servir aquilo que está dentro do tangible do seu propósito? Eu ainda estou descobrindo a minha missão, tá, Lê? Vou ser muito sincera com você. Foi um marco na minha vida, o começo desse ano, quando eu começo a entender que o que eu faço não existe. Então, se o que eu faço não existe, eu preciso estruturar isso e fazer com que uma forma que as pessoas entendam. E da mesma forma que se existe isso, existem pessoas hoje que estão já preparadas para receber isso. Com certeza. E talvez eu não esteja ofertando isso da maneira correta ou para as pessoas corretas, né? Porque quando é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Mas com certeza, tá? Primeiro porque muito se fala sobre ambiência e sobre acessar a ambiência certa. As pessoas, o lugar e tal. Você é a mesma coisa, porque o seu negócio, sua marca, o seu projeto, a sua entrega, ela precisa acessar o ambiente certo com as pessoas certas, porque a partir daí uma indica, a partir daí uma prospera, ó, se conheceu, você tá hoje aqui, a gente tá falando com quantas pessoas, Exatamente. Né? Então, essa antena também a gente tem que estar para, putz, isso aqui faz sentido.
né? Porque senão a gente também perde muita energia, né, Paty? Eu perdi muito ao A longo gente desses perde. anos. Assim, a pandemia foi terrível, foram 2 anos muito difíceis e que eu meio que dei um Porque reset. evento, É. aglomerado, né, E aquela de você coisa. também muitas vezes se questionar: "Cara, será que é a minha missão mesmo? Será que já não deu? O que está acontecendo?", sabe? Então assim, a gente passa por todos esses processos, mas o que eu te digo desse convite, porque esse convite me fez ir atrás de pessoas. E eu comecei a estudar e ir atrás de pessoas, terapeutas, pessoas que fazem detox, porque assim, o que é a gastronomia quântica integrativa? É uma gastronomia que eu fui pegando pedaços de coisas que não tinham a ver com gastronomia e fazendo com que aquilo trabalhasse em função de aumentar Como, a por frequência exemplo, alimentar. nos dê exemplo, assim. Como, por Pedaços exemplo, do quê? O que que você foi Por exemplo, estruturando, uma coisa que na montando? gastronomia é uma coisa muito polêmica, a carne vermelha. Então, como resolver o problema da carne? Porque as pessoas que nasceram até 1970 são pessoas que a maior parte delas, se tornarem veganas ou vegetarianas, vão ter problema de insuficiência de ferro. Por quê? Porque o nosso alimento, o padrão energético de pessoas que nasceram até de 60, 70, são pessoas que necessitam da carne. Então, como fazer com que essa carne parasse de vibrar medo, angústia? Porque, querendo ou não, o animal, como nós, não é uma diferença, tá? Como nós fazemos parte de uma cadeia alimentar. O animal para nos alimentar, nós para alimentarmos a terra, Com entendeu? certeza. Existe uma cadeia alimentar. Então, em que momento essa frequência se perde? E aí você entende que usando a radiônica, usando o cobre, estruturas geométricas que te ajudam a drenar energias Com pesadas, certeza. você consegue usar a radiônica numa carne e tirar a energia da dor do animal, que é o quê? Se eu tiver um ataque de raiva, o nosso organismo demora em média 6 horas para voltar aos níveis normais, de tanta descompensação química que é feita no nosso Total, eu organismo. mesma já tive momentos que a gente fala até sair de mim, né, É. eu saí da Você minha. imagine o animal morrendo. Então, tipo, a gente consegue através disso, depois a gente consegue, através do Reiki, aumentar a frequência que ficou. Lógico que ele não vai ser um alimento biogênico, se a gente vir para os biogênicos, bioativos, biocídicos e bioestáticos. Ele não vai ser um biogênico, mas a gente consegue pelo menos que ele seja um bioestático, que pelo menos quando você coma você não se sinta angustiada. A gente consegue melhorar a digestão dessa carne pelo menos de 2 a 3 vezes, dependendo de toda a outra integralidade do seu sistema. Incrível. Eu não sei se eu te contei, eu tenho formação, minha primeira formação é nutrição. A Eu minha acho é que porque toda a minha história, ela se conecta de alguma forma direta e indireta, né, porque eu venho de uma história familiar de alimentos, né, de muito afeto, porque minha mãe começou a fazer uma bala de mel para sobreviver da avó dela, que era minha bisavó. E aí eles me dão a oportunidade de vender, é aí que eu ingresso e começo minha jornada. Então eu tenho essa história familiar que vem do afeto do cozinhar. Aí eu tenho eu me formei em nutrição para justamente fazer disso, transformar um negócio, levar para onde eu acho que todo mundo merecia consumir. Porque meu pai falava, a gente faz para os filhos consumirem, e a gente sabe que a gente faz o melhor para os filhos. E aí eu descubro que eu nasci no dia do profissional nutricionista, eu nasci dia 31 de agosto. Aí eu caso com uma pessoa, que é o Vitor, que a família toda é da área da saúde, ele é farmacêutico, tem negócio na área da saúde, ele vai para a área da saúde integrativa. Então, toda essa relação porque o alimento, ele não alimenta só o físico, né? Ele alimenta tantas outras coisas, né? Assim como a área também de saúde integrativa, ela não é só sobre a doença, causa e efeito, ela tem outras relações Exatamente. emocionais, comportamentais, tal. Então, quando a gente olha um buffet, né, fala, poxa, um buffet, Patrícia Haddad, um negócio, e a gente fala sobre, né, energia quântica, a gente fala sobre integrar, de fato é algo que junta saúde com alimento, com energia, com tantas coisas, né, Paty? E com E com celebração, né? celebração, porque a gente só celebra comendo sempre, né? Não, você Real é sabe isso aí. Meu Deus. que quando eu comi e quando você me perguntou, às vezes eu falava: "Ah, então é um propósito". Daí a pessoa falava: "Ah, então teu propósito é ir cozinhar para o Neymar?". Até eu queria um propósito desse.
Eu digo, gente, como que eu vou explicar? Porque quando você fala que é um propósito de Deus, a pessoa pensa que você tem que montar uma coisa e sei lá, dar alimentação para o pessoal de rua. E eu faço isso, mas não é essa o meu Mas propósito. isso, até você falou, você já para outras celebridades, outros grandes nomes, que não é mais ou menos, mas é sobre um É, posicionamento. Como é que você vai parar para cozinhar para o Neymar? De onde vem então, essa você conexão? sabe que eu digo isso, que as pessoas não acreditam, mas é Deus, porque assim, você imagina, o Neymar foi meu 5º cliente. Eu estava em São Joaquim da Barra, eu nem sabia onde eu estava. Eu estava ainda passando pelo processo, o que que era a minha função, achando que eu ia voltar para um consultório holístico, um consultório odontológico. De repente eu vou para a gastronomia, de repente eu recebo um telefonema, porque a minha filha, quando a minha filha teve isso, ela ia fazer Cúmplices de um Resgate, numa novelinha do SBT na época, e o meu marido ficou, sei lá, levando ela 2 vezes por semana, porque teste é muito tempo. E ela conheceu amigas e logo que eu montei o buffet, acho que a minha 2ª ou 3ª cliente foi uma menina que na época era sósia Tim da Gisele Bündchen, e a Gisele Bündchen estava no auge. Em São Caetano eu fui fazer isso. Eu tinha, acho que 2 festas, feito 2 festas, essa do meu amigo e uma outra em Morro Agudo, que é uma cidade menor que Guaíra, aqui perto. E aí eu vou e faço esses 15 anos para ela, e aí tinha muita gente, tinha caras, tinham muitos fornecedores, e eu acredito porque foi na época que o Neymar teve aquela briga em Las Vegas e veio em Sim, cima da hora que ia começar as Olimpíadas. sim. E aí eu recebi, eu achei que era trote. Pra te falar a verdade, imagina. Você acaba de montar um buffet em São Joaquim da Barra. Mal sabe o que está acontecendo. Você recebe simplesmente um telefonema do assessor do Neymar. Eu estava fazendo uma feijoada, nunca vou esquecer isso. Uma feijoada. Feijoada é a coisa mais simples que um buffet pode fazer. E aí eu disse, cara, que é aquilo que eu te falei, eu vejo o sinal. Se Deus me falou, eu vou, lógico que eu vou. Se é Óbvio trote que ou você não, vai. vou. E aí o que eu descubro, porque nesse mundo de celebridades, rola muita permuta. Sabe o É. que é permuta, né? Sim, sim. E essa permuta, eu nem sabia o que era isso. Só que era Neymar. Falei, lógico que eu vou para fazer publicidade, não sei o quê. E eu vou nesse primeiro, só que você imagina, eu estou montando um buffet que eu não tenho escopo financeiro para bancar. Então eu banquei uma permuta. Só que aí o assessor me ligou e falou: "O Neymar quer você de novo". Eu falei: "Duda, mas eu não tenho condição". Ele falou: "Não", ele falou que paga, mas ele quer você porque todo mundo que vem aqui, nunca ele viu nada parecido com você. Os amigos querem você. Todo mundo quer você porque diz que a sua comida é diferente. E aí eu começo também a ter feedbacks que a minha comida é diferente. Então que realmente o que eu estou fazendo, mesmo pessoas que não faz a mínima ideia É sentido, é sente. percebido, é validado. É. Que incrível. E aí E você fez outras vezes? daí eu vou, daí ele foi a época que ele ganhou a medalha de ouro, eu fiz já mais de 40 festas para ele, fiz o aniversário de 50 da E mãe, aí depois só 2 pagou? aniversários Nada mais? sempre, Nunca mais foi nunca permuta? mais. E fora isso, são pessoas que eu falo que a mãe dele 6 natais, tipo, desde que ele ficou famoso, assim, que explodiu, né, que foi para fora, desde 2017 eu faço os natais dele, só não fiz em 2021, que foi aquele que teve que ele estava em Paris. Então, assim, eu sou muito grata a essa família e sou muito grata a tudo que eles Claro, fazem por claro. mim, mas eles trouxeram outros, mas o legal é que eu começo a ver, que é o que eu te digo, o que que é Deus? Eu começo a ver um padrão muito das pessoas que fazem questão, a maioria deles são atletas de ponta. Que São atletas legal, que, hein? por quê? Porque tem É, eu mesmo, o eu organismo sou, eu limpo. sou ex-atleta, por exemplo. É. Então você Então a sente. gente sente, a gente está mais Eles pronto são para mais, receber. mais prontos para receber, e mesmo que eles não tenham noção do que é, eles sabem que é diferente. Eles sabem que traz alegria. A época que eu cozinhei para o Thiago Volpe, para o time do São Paulo, que é a época que o Daniel Alves estava aqui, eles falavam muito isso, e eles faziam jantares evangélicos. E era muito engraçado que até o pastor falava: "Nossa, quero que chama a Patrícia, porque a comida dela tem Deus". E esse dia que eu fiz essa primeira festa, a editora da Caras pediu para ir na cozinha. Que incrível. E aí ela chegou, falou: "Por que, Patrícia Haddad?" Eu falei: "Eu". Ela falou: "Eu vim aqui te agradecer, porque eu vou em muitos eventos". Isso em 2016 foi, mas a tua comida me emocionou. Que A tua demais. comida tem Agora, alma. Paty, você acha que é possível, assim, quem tem essa consciência, quem tem essa abertura, quem se conecta, levar isso para o seu dia a dia? Então, Porque eu fiquei o sentimento que eu fiquei, falei assim, tá,
quantas vezes eu vou poder comer o buffet da Patrícia? Né? Como é que a gente traz isso? Porque eu sou prática, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito obediente. Você me Eu dá acho a que missão, você eu faço. Como é que eu trago isso Eu pro meu acho dia a que dia? você vai aprender junto comigo, porque como eu vou estar nessa exposição e eu preciso ensinar pessoas a fazer o que eu faço, é por isso que eu estou nessa busca, por isso que eu estou conhecendo um universo que eu estou super encantada, de pessoas que também fazem o diferente na farmácia, na Tem medicina. muitas, inúmeras pessoas. Menina, tem Eu conheço em muitas. animal, veterinário, ginecologista, direito. Hoje o direito existe o direito Veterinária, tudo quanto é sistêmico. coisa. Então, assim, já existe pessoas, né? Então, eu falo, já existem pessoas que estão nessa frequência e que já trabalham com isso e também estão descobrindo. Então, a gente vai se unir e desenvolver para que a gente consiga capacitar outras pessoas. Mas o básico que eu digo é o É o seguinte: básico para entender, assim, tipo, poxa, o que que eu posso fazer que você, hoje hoje o como que eu poderia consciência? te falar com consciência, que eu já sei que funciona, Vou até anotar. é honrar o amor. Nem precisa, é só você pensar no amor. É honrar o amor da terra até no momento que ele está entrando no seu corpo. Por quê? Porque a terra, por que a medicina, que a gastronomia é quântica integrativa? Porque a gente integra vários meios. Então, por exemplo, nem sempre a gente tem noção da onde vem aquele alimento. Por mais, tem os orgânicos, mas não é todo mundo que pode comprar o orgânico, mas a gente tem pequenos fornecedores, que a maior parte da minha alimentação é comprada de pequenos fornecedores, que ele é muito mais orgânico do que o próprio orgânico, porque ele é cuidado como se fosse um filho, né? Aqueles tomatinhos que eles ficaram brincando, que ouve música clássica, que é um casal de velhinhos que Maravilhoso. cultiva. E aí a vida deve ter te trago eles, né? Mas é o que eu digo, a vida vai te trazendo conforme você vai colocando o padrão. E Em Franca mesmo, eu tenho vários, a gente já homologou, a gente usava parte, depois a empresa cresceu muito, então começou a ficar escasso, a gente não tinha como comprar volume, porque eu sou uma empresa de lácteos também, de laticínio, Aham. CIF, e a gente homologava só os leites de fazenda que as vacas escutavam, tomavam homeopatia, era ópera, era música clássica, justamente por todo o processo do estresse, por toda a liberação, a gente sabe da prolactina, quando a gente libera, então sempre é Antibiótico, né? antibiótico e tal, então assim, dá para vender isso com o consumidor final? Não dava, por isso que eu falei, a gente não comunicava isso. É Mas é propósito, né? propósito, era a nossa missão de saber conscientemente que a gente estava tomando as melhores escolhas e as melhores decisões. Porque a gente sempre quis vender saúde com sabor. Que jeito que vem? A gente Exatamente. tomando as melhores decisões, né, do que te coloca para o cliente. Então, a gente, no fim, existem, né? Mas são poucas, ainda é um movimento que, né? Então, Mas aí você mas está falando que aí mas aí você, comprando ou orgânico ou de pequeno fornecedor, ou mesmo, e aqui eu já tenho um pêndulo interno, porque eu tenho 20 anos de formação energética. Sou mestre em Reiki, tenho 5 níveis de Melquisedeque, Que pirâmide, incrível. PNL, um monte de coisa. Mas todos nós, você pode, por exemplo, às vezes você odeia maçã, mas você vai num varejão e vê, parece que a maçã fala com você. Aquela maçã, você precisa da vibração daquilo. Então, mesmo que você não goste, você vai comprar e vai comer e vai achar delicioso naquele momento, porque o teu organismo, a tua vibração vibrou com a vibração dela. Vou até respeitar mais isso, porque às vezes a gente não respeita esses Não sinais. respeita mesmo. Às vezes eu falo, E não. acontece, Ainda não mais eu que sou acontece? nutricionista, acontece. Não, isso tem muito índice glicêmico. Não, isso aqui não sei o que lá. Preciso Então, esse é um me abrir sinal mais. de nutrição. Outro sinal é quando esse alimento, você começa a preparação desse alimento, você abençoar. Mas não é abençoar só o alimento, é abençoar a terra que te deu, ou se é um animal, aonde ele foi alimentado, quem o alimentou, quem colheu ou quem abateu esse animal, quem embalou. A pessoa que te vendeu até chegar na tua mesa, a tua cozinheira, quem preparou, para que você mantenha uma parte do padrão vibracional. A outra parte, que não é menos importante que essa, e que é a maioria dos estabelecimentos que vendem comida peca, é ter mão de obra escrava. O que eu digo mão de obra escrava não é escravatura, não. Energia. É pagar pouco, é mal alimentar as pessoas que estão servindo. Quantas vezes a gente não ouve falar de buffets ou mesmo de restaurantes que a pessoa está ali, às vezes, trabalhando para você 12, 14, 18 horas, servindo na tua mesa e, na realidade, lá ela está comendo, a empresa está dando para ela um macarrão com salsicha ou um macarrão com frango. Muitas vezes, porque muitas vezes, principalmente no mundo de eventos, o contratante não quer pagar aquela comida para quem está, porque ele acha, eu já contratei. Então, se eu já contratei, ele tem que levar a comida dele.
Eu não vou pagar porque eu já tenho que pagar, e é caro mesmo, que é por um convidado. Então, assim, a gente precisa honrar esse processo. Às vezes não dá para dar a mesma alimentação da festa, porque é um camarão, uma lagosta, às vezes eles nem gostam. Mas é de extrema importância que tenha um arroz, um feijão, uma carne vermelha, legumes, e não só pizza. Todo mundo só quer dar pizza para os coitados. Imagine, verdade. a pessoa vai lá trabalhar 15 horas, gente, vai receber todo mundo. E eu dependo dessa pessoa, porque não adianta eu ter todo esse trabalho incrível e a pessoa que vai levar isso para o comensal, para E ele você tem sentir um time aquele fixo, amor. até para você criar essa consciência deles, a entrega, ou você tem que hora... Aí vem a grande dificuldade, que é o que eu te disse, das pessoas ainda não entenderem o que eu faço. Você não tem escopo financeiro para manter um time fixo, né? Porque você acaba não tendo um fluxo tão grande quanto o fluxo das pessoas que conseguem ter preços melhores, porque tem toda essa enxugam, né? Por exemplo, a maioria, quando um buffet de produção, ele faz a alimentação e distribui para finalização no local. É diferente, por exemplo, da pessoa estar ali exclusiva para você. Então, é mais ou menos o vestido que você compra, que é de uma coleção bacana, mas é um vestido que a pessoa fez a coleção, então ela já produziu em série. E um estilista que você vai lá e ele vai produzir um vestido para você. Que coisa, interessantíssimo. Agora, Paty, pandemia foi difícil, fechou, parou, né? Pararam-se os eventos, enfim. E aí você vem para Ribeirão Preto. Daí eu volto para Ribeirão, eu estava em São Paulo. Volta para Ribeirão. Passo uns 4 meses em Barretos, que é onde meu pai mora, fazendo delivery. O delivery eu fiz mais para não enlouquecer, para te falar a verdade. Porque como a gente não tem essa pegada, a pegada de restaurante é muito diferente da pegada de buffet. Por isso que eu estou estudando tanto para conseguir levar isso para o consumidor final, para que ele consiga melhorar o padrão energético da alimentação em casa, com técnicas mais simples. Porque é muito diferente. A pegada de buffet é outra de restaurante. Então, o delivery é muito mais pegada de restaurante. E como eu não consigo trabalhar com comida congelada, por causa da frequência, por causa de tudo aquilo que eu acredito, então é muito difícil você lidar o teu propósito, a tua missão e pagar contas também, né? Essa é a questão, que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que a gente precisa pagar conta, porque como você mantém toda essa estrutura, nossa, é né? desafiador demais. As pessoas, eu falo, quando eu chego para as pessoas, eu falo, cara, um forno custa 50, 70 mil reais, as pessoas não têm essa noção do quanto é caro o equipamento, quanto caro é um sous vide para a gente manter a qualidade do alimento. Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, é bonito essa parte, é legal e é o meu propósito, e eu sou muito feliz de fazer tudo isso, mas eu também sou uma empresária, sou uma mulher e que preciso gerir um negócio. E, Paty, você hoje tem a operação do buffet aqui em Ribeirão Preto, né? Eu mesma, a gente viveu aqui uma noite incrível, as mulheres ficaram apaixonadas. Rodei a NPS, né, que é a pesquisa, porque eu sou muito, né, dos processos, e assim, nota 10 de todas, amaram, inquestionável. Então, inclusive até você, gente, assim, eu não sei se você viaja o Brasil todo, Paty? Viajo o Brasil todo. Desde que pague bem, viaja, a gente entrega o melhor também, né? Porque eu falo que é sobre o servir e contribuir, né? A gente tem o somar e servir. É o receber e dar. E você tá com um movimento agora novo. Não, você sabe que você é a primeira pessoa que soube, porque é a mesma coisa, eu fechei o contrato domingo. Tem noção? Um pouquinho antes do seu evento. E eu vou já fazer um lançamento para as pessoas saberem que existe isso quinta-feira. Quinta-feira em São Paulo, dia 21 de novembro. O buffet da Patrícia Haddad ganha novos ares, novos. Conta um pouquinho pra gente que tá por vir. Então, na realidade, a minha grande dificuldade de continuar com os meus clientes em São Paulo era a minha cozinha operacional ser só em Ribeirão. Então, às vezes, o deslocamento, porque daí eu teria que levar tudo, ficava muito complicado, até porque hoje, São Paulo em si, não é onde tem os maiores casamentos, é mais na região, Indaiatuba, Cotia, tudo ali em volta. Que, inclusive, a Manu, que faz os meus eventos, você tem que estar muito próxima dela. Muito, ela é uma fofa. Você falou com ela? Porque ela faz muitos casamentos
alto padrão, ela faz pessoas muito conscientes, eles são incríveis. E eu encontrei ela Que é o Fica. E eu encontrei ela em Ilhabela, numa situação que teve lá de um hotel, só para os melhores cerimonialistas do país, e ela tá. Ela é maravilhosa. Fofa. Eu sou suspeita. Ela muito entrou, feliz de trabalhar com ela aqui. no Clube A, ficou comigo, ela tá comigo desde agosto. Ela fez todos os percursos. E aí, quando foi esse ano, em fevereiro, eu comecei a fazer os eventos, e aí as mulheres são de uma... Eu tenho que corresponder o que elas merecem, e aí a Manu que faz todos os meus eventos também. Mas eu estava contando que aí uma forma deles, da operação da sua cozinha era então daí o que acontece? Todo mundo quer degustação. E você imagine, para eu sair de Ribeirão e São Paulo, fazer uma degustação que às vezes eu nem vou fechar. Porque para fechar eles querem entender, Querem entender, querem ter a degustação. E essa degustação é paga, não é grátis, não. Eles pagam, e se a pessoa fecha o contrato, abate do casamento, ou do aniversário, ou bodas. Aí eu tinha muita dificuldade, então assim, mas é o que eu te digo que é de frequência, quando você entende, como esse ano veio todo esse entendimento, toda essa estruturação da gastronomia e todo esse propósito, apareceu uma oportunidade incrível, que é com a Bruete, ela é apresentadora, ela vai estrear, acho que agora na Band, quem dirige ela é Marlene Matos, e é coisa de gastronomia também, ela é nutricionista. Que demais. E ela tem um espaço ali na Vila Nova Conceição, e é um espaço que é tudo que eu tinha sonhado na vida. Olha aí. Olha como Deus é maravilhoso. É tudo que eu tinha sonhado e que hoje, devido ao tanto que a pandemia judiou, eu ainda não tive condições de recuperar, que é a minha cozinha, que são os meus fornos. E lá, além de eu estar entrando nisso e agora ser parceira dela, ter a minha cozinha agora, de preparação, com as coisas mais modernas que tem, eu ainda tenho uma cozinha estúdio e ainda o espaço onde dá para eu fazer a degustação e ainda cabe alguns eventos corporativos quando precisar. Incrível. Porque o corporativo veio para pagar a conta. Não vai ser restaurante, ele vai ser para que você possa servir com buffet, possa fazer a degustação, que é um processo que necessita ali para, ainda mais casamentos, festas, né, dependendo. Até porque eu não vou ficar em São Paulo, né? Eu vou me dividir. Vou ficar Ribeirão, São Paulo, Ribeirão, São Paulo. Incrível. Que eu moro aqui, né? E Paty, o que você, assim, quando você, não sei se você faz esse exercício, mas como você se vê daqui a um ano, você imagina? Cara, eu sempre, vou até fazer uma confissão com você. Foi muito difícil o processo até aqui. Foi muito difícil porque existe também o combate às energias de baixa frequência, que eu bato de frente, eu bato muito de frente. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita proteção, o meu padrão energético é muito fortalecido, mas é sempre muito desafiador. Eu tenho um problema seríssimo, os meus braços direitos ao longo da vida, todos eles se influenciam pelo mundo que eu vivo, e eu tenho que ir deixando pelo caminho, porque no fundo eles acham que eles são eu. Então é tão difícil esse processo, é um processo energético mesmo, que é muito complicado, porque na realidade eles precisam trabalhar dentro da minha energia. Então é como se eles fossem um pedaço de mim. Eles adaptam a Só que o que eles não conseguem entender é que quando eles não estão dentro do meu padrão de energia, eu não vou estar agindo através deles, sabe? Tipo constelação. Sim. Mas também não tem. Hoje eu tô entendendo isso, eu não tinha antes como explicar. Nossa, engraçado que eu acho que eu também já passei por situações assim. Porque a constelação, você já viu constelação com animal? Sim, cavalo. Você já viu que ele entra no campo de energia e ele se porta como um ser humano? O que eu faço no buffet? Por que a minha equipe hoje não sou eu mais que estou na panela? Eu tenho uma chefe, eu tenho pessoas que essas sim precisam estar fixa comigo, porque tá totalmente alinhada. Então são pessoas que eu oro por elas, são pessoas que estão dentro do meu padrão de energia. E é por isso que eu não consigo fazer 2 festas no mesmo dia. Porque senão eu não consigo entregar. Daí seria só questão financeira e não questão de propósito. E daí para mim não faz sentido. Então, eu com essa questão de padrão, eu estou entendendo melhor, e eu acho que em São Paulo vai ter esse campo, mas eu também tenho essa minha missão, que eu vou continuar em Ribeirão e na região de Ribeirão, até porque meu pai é em Barretos, minha sogra, então é uma cidade mais próxima. Mas eu sempre via que alguma coisa ia acontecer, que é a sua pergunta. Eu sempre falava, não chegou o momento. E eu acho que talvez, por isso que eu te perguntei, que você falou, Paty, como que faz? Eu falei, a gente vai descobrir juntas. Porque eu acho que
entendi agora que tá chegando esse momento de falar com pessoas que sabem o que eu tô fazendo. Cara, e eu quero te agradecer, não só por esse podcast, mas quero te agradecer por, num momento tão crucial da minha vida, encontrar mulheres que eu admiro, incríveis, porque daí você vai atrás e você procura saber a história dessas pessoas e a sua história, e pessoas que entendiam perfeitamente o que eu estava fazendo. Então, pela primeira vez na minha vida... São respostas, né, que a gente procura e vem, né, Paty? E pela primeira vez na minha vida, eu vi que as pessoas estavam entendendo, a todo mundo que estava ali. Porque, em geral, tem algumas que entendem e outras que não fazem a menor ideia. Só vê que a comida é diferente, que quer comer, porque dá uma sensação boa. Só vê o físico. Só vê... Porque ela nutre, né? Ela nutre. Então, a pessoa quer comer, quer comer, quer comer. No final das minhas festas, o que eu mais ouvia no começo era... Eu quero comer mais. Engraçado que o meu não foi quantidade. Eu parecia que o pouco foi tão... Ele foi sendo degustado, assim, sabe? Mas é a frequência, né? Eu não precisei de muito. O meu foi o contrário, eu não precisei de muito. Mas é a frequência. Por isso que tem gente que se alimenta de luz. O pouco foi suficiente, sabe? E guardando aquele gostinho de falar, nossa, que delícia, eu vou ficar com isso. Deixa eu experimentar isso aqui. Nossa, que delícia, né? Já outras eu vi comer bastante, mas acho que eu não precisei de muito. Eu me alimento bastante, eu sou uma pessoa que gasto muita energia. Então, até a quantidade, né? Apesar que eu tô tomando mais consciência que não preciso de muito, né? A gente vai mais aos poucos. Mas é impressionante mesmo. E é isso, e quando você trata, e você tem já, né, todo esse preparo, esse cuidado. Não sei se tenho, mas eu sou muito aberta. Minha mãe é muito espiritualizada, né? Mas vem, né, vem no DNA, vem no né? DNA, meu pai tem a doutrina que eu tenho em casa é de uma obediência para com a natureza, Respeito, da simplicidade, né? O respeito, da simplicidade, sabe assim? Só que, tanto que a gente tem esse lado, e tem um lado que eles questionam muito, porque eu sou de empreender, eu gosto de negócio, e ela fala, filha, tudo é ilusão, isso não sei o que lá, fica com seus filhos, não precisa de muito. Fala, mas não é o muito, não é isso. É realização, É sobre, né? eu olho quantas pessoas, olho quantos projetos, olho quanto impacto, e eu me vejo, assim, em projetos de grandes impactos, e eu vejo uma coisa vem 5 vezes maior, sabe assim? Falo, meu Deus, hoje que eu vou até almejar menos, porque senão vem. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho no meu coração e que eu acho que vai acontecer, e se acontecer a gente vai ter esse formato, que eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, é criar um selo Patrícia Haddad quântico, aonde eu consiga dar esse treinamento para hotéis, para restaurantes, Paty, né? E conta comigo nessa missão, porque eu penso nisso ao longo da minha vida, e eu acho que a vida foi me colocando pessoas que são abertas, porque as que não são também tá tudo bem, né? Cada um tá num nível de evolução, cada um tá tudo certo. no estágio, e também ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Acho que são missões, enfim. E eu acho que o seu trabalho, o seu legado, o seu propósito, ele está sendo preparado. Porque também se você não passa, igual você falou, foi muito desafiador. E tinha que ser. Era pra ser assim. Porque senão ia acontecer o que aconteceu com essas pessoas da minha equipe, subir pra cabeça. Total. Sabe? E na minha nunca, porque a única coisa que eu queria era, eu preciso descobrir o que é a minha missão. Peraí, a minha missão é o quê? Porque é legal, nossa, é legal ser famosa, nossa, é legal. Mas só é legal, né? A minha missão não é isso, eu me questiono o tempo todo. E aí, eu preciso fazer a diferença, eu preciso curar pessoas, e eu preciso pessoas a se curarem, com né? certeza. E Paty, assim, se você fosse deixar uma mensagem, assim, né, porque eu trabalho muito a forma como a gente lidera a nossa vida, né? Porque a vida é feita de escolhas e somos protagonistas dela, né? Não adianta eu pôr responsabilidade em você, do outro, da comida, não adianta. Pra você, liderar a sua vida Nunca se diminua para caber nos lugares, porque é um processo muito doloroso, mas foi o que eu também aprendi, né? Mas eu acho que eu poderia ter aprendido um pouquinho mais rápido se eu não tivesse me diminuído tanto. Olha. E se nutram, né? Se nutram fisicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, porque as nossas células, elas são energia. Então, a nutrição, a alimentação, sim, é uma das matrizes, mas a música, o passeio, a alegria, a fé, né? Tudo isso nutre. Às vezes a gente fala e só fazendo um parênteses, assim, porque quando a gente fala de um câncer, né? A célula tá doente.
né? Ela só tá, eu falo assim, vamos diminuir um pouco, ela só tá doente, ela pode passar a não estar mais. Exatamente. Só que se você alimentar ela de droga, disso, de pensamento, ela vai morrer e você vai junto, né? Eu vou Então, deixar assim, uma coisa para qualquer você coisa, pensar né? a respeito disso, que o câncer foi uma das coisas que me levou para esse processo, e eu trabalhei muito tempo no Hospital de Barretos, então eu vou te falar um negócio. No Hospital de Barretos, não. Prestando serviço, né, através do Reiki, que era uma coisa que a gente fazia de benemerência. Não adianta só a alimentação, não adianta a gente cuidar só do físico, porque a doença, quando ela se instala no físico, ela já furou os outros 4 corpos que a gente tem. Então, essa doença, para ela realmente ser curada, para essa célula voltar a ser, por isso que eu te disse, você precisa se nutrir em todas as esferas. Eu vejo eu não sei se isso é verdade, tá? Mas a Patrícia vê o corpo físico, o corpo espiritual. O que liga os dois, o corpo energético. Mas o que ferra toda hora esse campo energético e que te desconecta é o campo emocional e o mental. Então, muitas vezes a gente ora muito, tem uma vida espiritual muito fortalecida, um corpo que você se nutre de coisas saudáveis, de coisas orgânicas e mesmo assim dá uma doença. Por quê? Porque às vezes o erro não está nem no espírito, não está nem na tua falta de conexão e nem na sua falta, no seu alimento, Cuidado físico. mas está nas suas emoções e no seu padrão mental. E aí, graças a Deus, hoje a gente já tem técnicas para mexer com isso, né? Que é a programação neurolinguística, que é terapia, que é constelação. Então, várias coisas para a gente drenar isso. Porque quando tudo que a gente faz, todas as respostas que a gente dá perante as pessoas e perante a vida, elas têm a ver conosco e não com aquilo que foi oferecido, É verdade. né? Então, Incrível. é a gente cuidar de todos esses processos. E eu acredito nessa alimentação, que quando a gente consegue levar essa consciência no básico, que é a pessoa comer uma comida e falar, opa, isso é diferente. E nem sempre, porque às vezes a pessoa fala, então isso é quando é funcional, então é porque é uma alimentação funcional. Não tem nada a ver. Lógico que a alimentação funcional ajuda, mas não tem nada a ver. É diferente porque honra os processos e porque eu tento integrar esses 5 corpos dentro da comida, por isso é integrativa. Incrível, muito lindo. Não, e assim, para mim é factível, né? Assim, eu acho que Não, o legal é que as pessoas sentem, mesmo assim, a gente sentem, está com falando das meninas, certeza. elas tiveram essa noção. O Todas, restante todas. não, eles só falam, nossa, mas a comida era muito boa, eu queria comer mais e não cabia. E daí eu falava, mas tem mais comida? Daí a pessoa falava, mas eu não consigo, porque a gente tem um volume gástrico mas o que elas querem não é comida. Elas querem a A energia que tá lá. energia daquilo, muito É bom. amor. E quem não quer amor, né? E Paty, você trouxe um pouquinho, né, acho que está levando através da educação, porque a gente consegue transformar através da educação com a consciência, competência. Acho que você tem muita consciência a explorar de clientes, consumidores, enfim, e muita competência para dar para outros profissionais, né? Outros negócios também para implementar. Então, quero que você conta super comigo nessa missão. Então, estamos aqui. E deixa para todo mundo, assim, onde encontra a Paty Haddad, onde eu encontro o buffet, nas redes sociais, tem um site, para que todo mundo possa te acessar. Deixa seu convite aí para todo mundo. Então vou deixar, ó. O que eu sou mais ativa é no Instagram, que é Buffet Patrícia Haddad, Buffet Buffet, porque tem gente que põe com I, então eu sempre gosto de falar isso. Mas a gente tem site, que também é buffetpatriciahaddad.com.br, mas eu não alimento como eu deveria, preciso melhorar isso. E a gente tem escritório em Ribeirão Preto, tem os números na nossa bio, e temos escritório agora, vamos ter esse espaço em São Paulo. Inclusive estarei lá, né? Exatamente, depois a gente vai postar, né? Eu acho que vão umas 6 mulheres clubeadas. Ai, muito obrigada, vai ser uma honra recebê-las e eu espero que elas tenham uma experiência tão boa quanto teve aqui. Com certeza, vai ser demais. E é isso, muito, foi muito um prazer. Obrigada, gratidão, Um beijo. Que a sua mensagem chegue em muitas pessoas. Amém. E para você que está nos assistindo, gente, compartilha com o máximo de pessoas. Talvez para você é um assunto novo, talvez para você acessou uma mensagem, uma provocação, uma reflexão. Eu
no dia que eu conheci a Paty, eu tenho esse canal de novo, ele tem como uma missão de prosperar coisas boas, bons negócios, boas pessoas, boas histórias, boas jornadas. Tem aquilo que tem uma afinidade direta comigo, tem aquilo que não tem, mas eu sei que são coisas que são incríveis para várias pessoas que estão aqui. Então compartilha, comenta, divulga, acessa a Paty, conheça, seja curioso, curiosa. Eu falo que a curiosidade é mais importante que o conhecimento. Curiosa, ela te permite você trabalhar sua mentalidade, tirar crenças, de entender assuntos que foram tratados aqui. E lembrando que todas as terças-feiras, às 19 horas, temos o que? Episódio novo. E estou aqui com Patrícia Haddad, que tem o quê? Um empreendimento, uma marca, um negócio na área de alimentação, que é exclusiva, que integra, que energiza. Ela que tem o buffet Patrícia Haddad, então assim, é uma história maravilhosa. Vou caminhar muito junto com a Paty, ela em vários aspectos, então espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar. Beijo e até a próxima.